A direção do PMDB estadual resolveu questionar a legalidade do Diretório Municipal de Belo Horizonte. A eleição realizada no ano passado reconduziu o deputado federal Leonardo Quintão à presidência. O vice é o deputado Cabo Júlio, que está conosco hoje. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é um prazer. Deputado, há de fato esse processo? O diretório será dissolvido? O que está acontecendo? Bem, o PMDB é um partido bastante complexo, porque é um partido muito grande, né? O deputado Leonardo Quintão, que é um deputado federal e já era o presidente municipal, foi reconduzido. Até então não havia problema, ele conduziu muito bem isso, foi candidato na outra eleição, o que levou o PMDB a sair de uma cadeira para 4 vereadores. Mas essa briga interna, ela tem um resquício na última eleição para prefeito. Ele era o nosso candidato a prefeito de Belo Horizonte, muito bem pontuado. Nós tínhamos uma pesquisa interna onde o prefeito Márcio Lacerda aparecia com 36 pontos, ele com 22 e o então candidato do PT, Patrus, com 7. Houve uma pressão do PT nacional com o vice-presidente para que ele deixasse de ser candidato em detrimento da candidatura Patrus. Isso trouxe uma revolta interna, porque ocorreu exatamente o inverso. O PMDB, que tinha 4 vereadores, passou a ter 1, perdeu 3. Então, esse foi o grande problema. O deputado, e isso foi colocado na conta do Leonardo Quintão, do deputado? Na conta do Leonardo Quintão, porque quando você não tem um candidato majoritário, você não tem voto de legenda. E o que ele diz é que havia uma promessa que ele abriria mão para um candidato Patrus Ananias, que veio a perder para o Márcio Lacerda, e que o PMDB mineiro seria contemplado com um ministro e que ele seria o ministro. Então foi quase uma troca, ele deixa de ser candidato para virar ministro. E o que nós vimos foi um cenário totalmente diferente. Quem foi nomeado ministro foi o deputado Antônio Andrade, que é hoje o ministro da Agricultura, e que é o presidente estadual, hoje licenciado. Isso criou no deputado Leonardo Quintão uma grande revolta. E o que acelerou esse processo... Que então todas as atitudes dele a partir daí é por ele ter sido preterido? Porque ele não admite isso ele não admite isso, né? Mas eu entendo que sim, porque ele mostra claramente uma revolta contra o próprio presidente Antônio Andrade, contra o PMDB local, contra o PMDB nacional, tanto que ele tem se portado assim, propondo a CPI da Petrobras, num governo onde nós somos governo. Ele esteve aqui onde nós somos governo. E falou sobre isso. Não tem lógica do ponto de vista, você propor uma CPI contra o seu próprio governo. Isso não tem, isso demonstra isso, eu falei para ele de uma forma que uma vingança de ter sido preterido a isso. E logo depois ele começou a anunciar que sairia do PMDB, iria para o PSB para ser candidato então a governador de estado. Isso acelerou um processo de decisão interna lá, porque como deixaram um diretório tão importante como o diretório da capital nas mãos de um colega que diz que vai sair do partido. E aí começou a verificar uma forma de modificar a eleição. Após uma apuração, parte do PMDB entende que houve uma ilegalidade na eleição do Diretório Municipal de Belo Horizonte. E aí havia 2 caminhos. O primeiro caminho seria uma intervenção, só que para haver a intervenção teria que entender que foi legítima a eleição anterior e por motivos políticos está se intervindo. O que o PMDB, e aí o deputado Sávio disse isso muito claramente na nossa última reunião, é que alguns pontos foram reconhecidamente ilegais, como alguns diretórios que não tinham delegados, de repente tiveram delegados, como a própria anotação inicial no TRE teria sido feita por alguém que não o presidente. Então, o PMDB local o PMDB estadual propôs a desanotação, ou seja, não reconhece esse diretório como sendo legítimo. Agora, isso ainda não é uma questão liquidada. Isso tem que ser vai abrir prazo, reconhecido vai abrir prazo, desanota, abre prazo para recurso, esse recurso vai para Executivo Estadual, que eu acho que vai manter a desanotação, e aí então nomearia uma comissão provisória e elegeria um novo diretório aqui. No meu entendimento pessoal, eu acho que o diretório municipal deveria ficar a cargo dos vereadores, no nosso caso o vereador Irã Barbosa, porque não tem sentido você ter um diretório estadual comandado por um deputado federal e um diretório municipal comandado por um deputado federal também. Teria que ser um deputado estadual ou o vereador Irã Barbosa. Agora, deputado, em 2012, o senhor era contra ele abrir mão dessa candidatura, era contra a aliança com o PT.
Como é que o senhor está se posicionando agora para 2014? Como é que o senhor está vendo o clima dentro do partido? São duas coisas diferentes, Bem, mas eu queria que o senhor sim. falasse disso. Em primeiro lugar, cada esfera de disputa é uma esfera diferenciada. Por que nós queríamos que o deputado Leonardo Quitão fosse o candidato e não abrisse mão? Primeiro, é uma explicação lógica. Ele estava muito melhor pontuado, né? Nós vimos que o prefeito Márcio Lacerda ganhou em primeiro turno, né? Ganhou muito bem até do que o candidato do PT. Então ele estava melhor pontuado. Ele tinha 15 pontos à frente do Patrus Ananias. Então a lógica seria o PT iria indicar um candidato a vice de alguém que estava melhor pontuado. Com essa ideia de, não, eu não vou ser para virar ministro, isso criou uma revolta na própria base. Tanto que eu disse, nós elegemos um vereador só, tivemos pouco voto de legenda. Num cenário estadual e num cenário nacional é diferente. No cenário nacional nós já somos governo. Nós temos o vice-presidente da República que é do PMDB. Não dá para mudar isso. A presidente Dilma já deixou claro que ela vai mantê-lo lá e apesar de termos uma assombração, que é o Eduardo Campos, mais ou menos dizendo o seguinte, olha, se ele não quiser eu quero, se ele não quiser eu quero. Né, eu estou aqui para isso. Você acha que tem algum risco? O Eduardo Campos eu acho coloca que não tem alguma dificuldade na aliança com o PMDB? Eu acho que não coloca porque a capilaridade do PMDB em todo o Brasil é muito maior. Nós temos 8 governadores de estado, nós temos a maior bancada no Senado, a maior bancada na Câmara dos Deputados. Eu acho que a presidente Dilma não vai querer as maiores bancadas. Nós temos o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então nós somos um partido que tem o comando das casas legislativas. Então por isso eu acho que não tem a menor dúvida. Agora, o governador Eduardo Campos está sendo motivado justamente pela oposição. Qual a ideia da oposição? Leia-se Marina Silva, o senador Aécio Neves. A ideia é o seguinte, quem tira voto da presidente Dilma, principalmente do Nordeste, é o Eduardo Campos. Então, se ele for candidato, isso faria com que houvesse um segundo turno. E nesse segundo turno, todos se uniriam em tese contra ela. Essa é a ideia. Então, no plano nacional, está bem colocado que nós vamos continuar com a presidente Dilma. No plano local aqui, está muito definido que o próprio governador Anastasia disse, olha, o PMDB é oposição, ele tem que ficar por lá. Houve um início de negociação em que poderia o PMDB, porque o PMDB é um partido hoje sem identidade. Essa é a realidade. Por que sem identidade? Quando o presidente Fernando foi presidente, nós éramos governo. Aí ganhou a esquerda, que era a Dilma. O senhor acha que isso precisa ser revisto? Eu acho que precisa. O PMDB precisa voltar a ter uma identidade. O maior partido do Brasil, ele não pode usar o termo governabilidade para estar com quem ganhou. Qual seria a identidade do PMDB, professor? Olha, o PMDB hoje é um partido de centro-esquerda, está muito bem colocado, tem muita capilaridade. Qual é a minha grande crítica do PMDB? E eu faço isso como sendo do Executivo Estadual. Na última eleição para presidente, metade do PMDB foi com um candidato, metade com o outro. Nós tivemos lá o ministro Jobim, diz claramente, olha, eu sou ministro do governo Lula, mas eu não votei no do Serra. Então o PMDB muitas vezes se divide por ser muito grande. Mas isso não é a cara do PMDB? Sim, essa por isso, diversidade por isso regional? Por isso que, olha, isso diversidade, pode, não pode. Pode não mudar, justifica. pode... Como justificar a ideia de que eu tenho a presidente Dilma como presidente, o Michel Temer, que é do PMDB, o presidente nacional licenciado do PMDB, concorrendo na mesma chapa, e eu do PMDB estou no palanque do outro candidato do PSDB. Não tem lógica isso. Então o PMDB precisa ter muito cuidado. Então é pela verticalidade. Exato, claro, porque não tem lógica. Das Como é que lá em Santa Catarina, está lá o Requião, lá no Paraná, o Requião, foi governador, hoje é senador. O diretório que ele comandava foi, a Nacional interviu lá. Por quê? Ele, senador da República, do partido do vice-presidente, fazendo oposição ao próprio vice-presidente. Não tem sentido. Eu entendi, então, que o senhor está completamente alinhado dentro do bloco aqui de oposição na Assembleia. Bem, eu com ressalvas, né? Eu fui o único deputado que eu não assinei, foi o único do PT e do PMDB que não assinei a bloco. Porque eu acho o seguinte, o PT é um partido muito complexo aqui em Minas Gerais de fazer aliança. Porque é uma aliança onde predomina o interesse partidário do PT, ponto. Os aliados não são bem-vindos. Eu disse na última reunião o seguinte, nós aqui na Assembleia somos oposição ao governo do Estado. Então, nós não participamos do governo, as nossas emendas são discutidas com muita dificuldade, nós não nomeamos ninguém no governo, nós não conseguimos resolver problemas dos nossos prefeitos no governo. Então a ideia inicial é que o governo federal nos desse essa cobertura.
Ou seja, olha, vocês fazem oposição defendendo o governo federal contra o governo estadual, mas aqui nos nossos ministérios vocês tragam os seus prefeitos e nós vamos olhar as... Isso não acontece. Ou seja, nós não participamos aqui, nem participamos lá. Nós não estamos em lugar nenhum. E um bloco tem que se posicionar. Então a minha crítica em não participar do bloco é entender que fazer oposição para beneficiar o PT sem uma cobertura do governo federal é simplesmente querer perder a eleição. Está faltando a mão dupla, então, que é tão reclamada no Congresso Nacional. Se lá que eles votam está sendo reclamado, imagina aqui. Deputado, nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Eu conversei com o deputado Cabo Júlio, do PMDB. Nós falamos aqui sobre um processo que está sendo decidido dentro pela direção nacional, estadual do partido, sobre o Diretório Municipal de Belo Horizonte, que pode ser dissolvido, está sendo questionada a legalidade. E o pivô dessa história é justamente o deputado federal Leonardo Quintão, que está dizendo que pode sair do partido. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.